Nós temos estudado alguns salmos, né? Temos estudado alguns salmos nesses últimos domingos, e vários tipos de salmos que nós temos visto: salmo de gratidão, salmo didático, salmo de louvor, salmo que foi uma chamada ao culto. Vários tipos de salmo nós temos visto. E o salmo que nós vamos estudar hoje, que é o Salmo 19, é um salmo bem conhecido. E é um salmo que nos mostra um Deus que se revela a nós. Ele é um salmo que fala um pouquinho de Deus e de suas obras, e de como ele se revela ao ser humano. Mas antes de nós relermos, nós vamos ler por parte o texto que já foi lido, e considerarmos a aplicação desse texto a nós. Eu quero que você imagine que no terreno da sua casa, onde você mora, há um tesouro escondido. Ok? Um tesouro que equivale a bilhões de reais, escondido no terreno da sua casa. Está sob a terra, sob a sua casa, e a única forma de conseguir esse tesouro é derrubando a sua casa. Você derrubaria? Derrubaria a sua casa para pegar esse tesouro? Depende de quanto vale sua casa, né? Talvez a maioria das respostas seria sim, porque o tesouro vale mais do que a casa. Depois eu reconstruo a casa, e vai sobrar um monte de dinheiro aí. Mas o tesouro vale mais do que a casa. A pergunta é: por que você não faz isso então? Porque não existem evidências de que realmente exista um tesouro escondido debaixo da sua casa. Não é mesmo? Seria loucura acreditar nisso e arriscar perder sua casa sem nenhum indício de que esse tesouro realmente exista. E é só uma ilustração, viu? Não vai derrubar sua casa. Muito bem. Essa ilustração serve para mostrar que nós necessitamos de informação. No termo que nós vamos usar bastante hoje na mensagem, de revelação, de conhecimento, para que tomemos decisões. Esse salmo que nós vamos estudar é um salmo que mostra como Deus se revelou ao homem, para que eles pudessem conhecê-lo e se relacionar com ele e adorá-lo. Então o salmo nos mostra que Deus não nos deixou sem informação sobre o maior tesouro que temos, que é ele mesmo, que é o próprio Senhor. Então nós vamos considerar esse salmo, e o que nós queremos mostrar é que Deus se revela para que possamos conhecê-lo e adorá-lo com o nosso viver. É isso que nós queremos mostrar nessa noite, que Deus se revela a nós para que nós possamos conhecê-lo e adorá-lo com a nossa vida. E ele faz isso de duas formas, e o salmo é bem dividido, é bem fácil de você notar a divisão. Nós temos dois tipos de revelação divina nesse salmo. E ele começa, nós vamos começar nessa primeiro tópico, nos versículos de 1 a 6, Deus se revela por meio da sua criação. É isso que nós vemos nos primeiros 6 versículos do salmo. Deus se revelando por meio daquilo que ele criou. Note, vamos reler o texto. O texto diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Então nós temos nesses primeiros 6 versículos, Davi, o autor do salmo, o salmo é identificado aqui o seu autor, mostrando Deus se revelando por meio da sua criação, por meio da natureza, por meio daquilo que ele criou. Então o salmo começa falando que a natureza aponta para o Criador. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia. E note o jogo de palavras. Lembra do salmo, que é uma estrutura poética. Nós temos estudado isso. Mas note o jogo de palavras. Toda a terminologia que Davi fala é uma terminologia de linguagem. Anunciar, proclamar, revelar, discursar. É tudo linguagem. Mas lá no versículo 3 ele vai falar: não há linguagem.
não há palavras. A gente vai chegar lá, não há necessidade disso. Mas a criação, aquilo que foi criado, está anunciando, está falando do seu Criador. É assim que Davi mostra, assim que ele começa mostrando. É interessante pensar que na antiguidade, naquela época, os povos ao redor de Israel veneravam e adoravam os astros, o sol, os seres celestiais, as estrelas. Eles adoravam isso. Eles veneravam, consideravam como deuses. E aqui o salmista os coloca na perspectiva correta. Eles não devem ser adorados. Eles não são o objetivo. Eles estão apontando para o Criador que deve ser adorado. O céu, o sol, como ele fala nos versículos 4 em diante, o firmamento está anunciando, está apontando, está mostrando o Criador, aquele que deve ser adorado. Então o Senhor se revela por meio daquilo que Ele criou. Eles apontam para o Criador, eles estão proclamando, declarando, gritando que existe um ser superior que os criou. A criação é a evidência do Criador. E só não vê quem não quer. Tem uma ilustração que eu gosto muito. Talvez eu já tenha feito aqui na igreja em algum momento. Eu lembro que eu já fiz para um grupo de jovens, mas que eu quero que você pense. Essa ilustração não é minha, é do cientista Dr. Adalto Lourenço, que é a teoria do bolo de chocolate. Tá? Essa ilustração é o seguinte: a teoria do bolo de chocolate diz o seguinte: imagina que você chega em casa, um dia voltando do trabalho, cansado, com fome, e aí você nota em cima da mesa um delicioso bolo de chocolate. Não se distraia com isso não, tá bom? A pergunta é: da onde vem esse bolo? Como ele surgiu? Qual é a origem do bolo? E aí nós temos duas hipóteses possíveis para isso. A primeira é a hipótese criacionista do bolo. Tá bom? A hipótese criacionista diz que alguém que sabe fazer bolo de chocolate foi na despensa, pegou ovos, farinha, manteiga, açúcar, leite, fermento, chocolate. Eu acho que é isso que vai no bolo, tá bom? Pôs em uma forma, misturou na medida certa, levou ao forno na temperatura certa, e após o tempo necessário retirou o bolo do forno e o colocou propositadamente ali sobre a mesa. Essa é a primeira hipótese. Você não viu como o bolo foi feito, mas essa é a hipótese da criação, da origem do bolo. Nós temos a segunda hipótese, que é a hipótese naturalista do surgimento do bolo de chocolate. Essa hipótese diz o seguinte: havia um caminhão do supermercado que estava fazendo entregas. Esse caminhão foi fechado por uma criança de bicicleta. E ele, tentando se desviar para não atropelar a criança, nesse movimento brusco, o motorista girou o volante, deu uma freada brusca e aí fez perder o controle do caminhão, começou a capotar. E o caminhão capotando, à medida que esse caminhão capotava, na carroceria desse caminhão, as caixas de ovo se abriam, bem como os sacos de farinha, as caixas de leite, as latas de Nescau, a manteiga, os fardos de açúcar, o fermento em pó, o chocolate granulado. Enquanto o caminhão capotava, esses elementos iam se misturando de forma homogênea. Dentro da carroceria do caminhão também tinha uma forma. Não ria não. E essa forma foi preenchida por esses elementos de forma homogênea. E aí todos os elementos acima mencionados estavam na proporção certa, caíram dentro dessa forma. Com um acidente, o caminhão explodiu. Trágico, né? E ao término dessa explosão, os bombeiros chegaram, conseguiram conter o fogo, abriram a carroceria e, para surpresa deles, estava lá um lindo bolo de chocolate. Então, um dos bombeiros foi até a sua casa e deixou o bolo lá como recordação desse grande acidente. São duas teorias.
São duas hipóteses. É ridículo pensar nisso, não é? Acontece que o bolo de chocolate possui em média 12 elementos. Uma célula possui mais de 2 milhões. E nós somos ensinados que a célula surgiu espontaneamente por meio de uma explosão. E achamos que isso é ciência. Que isso é comprovado porque falam em determinados lugares. A criação evidencia um Criador, como tudo o que existe. E nós moramos em uma cidade em que nem dá para ver tanto assim a natureza, né? Nós estamos cercados por uma série de coisas que às vezes nos impede de ver. Mas o pouco, inclusive, que nós conseguimos ver, está gritando, mostrando que existe um Criador. Ou você acha de que tudo que existe, os céus, a natureza, a complexidade do organismo humano, derivou de uma explosão? O salmista está mostrando, a criação está gritando que existe um Criador, que é inteligente, sábio, poderoso, glorioso. Basta notar. Só não vê quem não quer ver, quem está cego. Você pode olhar para o céu, você pode olhar para a diversidade animal, você pode olhar para tudo o que nós temos e pensar que isso é resultado de uma explosão e de uma evolução. Isso é loucura. Mas aderimos isso como verdade, a nossa sociedade adere isso como uma verdade, pois o homem sem Deus prefere derrubar a casa sem que haja tesouro nenhum, do que crer que existe um Deus e ordena como este deve viver. Então o salmista começa mostrando que os céus estão evidenciando, a criação evidencia, revela que existe um Criador. Eu lembro de uma frase do pastor Wagner, ele sempre dizia que uma das estratégias do inimigo é destruir a natureza. Lembra disso? Eventualmente ele falava disso. Porque ela revela o Criador. Porque ela demonstra que existe um Deus. E é nítido que a correria do dia a dia faz com que nós paremos de contemplar a criação e o seu papel de apontar para o Criador. Por isso, pare um pouco, contemple, renove sua visão do Criador por meio da beleza da criação. O salmista vai mostrando isso, e ele mostra 3 aspectos dessa revelação. No versículo 2, primeiro ele mostra que essa revelação é constante. Olha lá no versículo 2. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Dia e noite, constantemente revelando o Senhor. Vai passando os dias, o sol, as nuvens, a claridade que permite ver a criação pela manhã, a noite com as belas estrelas, a lua, que permitem ver a grandeza de Deus. O tempo inteiro, constantemente, a criação evidencia o Criador. Revela, Deus se revela por meio da sua criação. Mas essa revelação, como a gente já até adiantou, ela é silenciosa. É o que o versículo 13 do salmista diz. Apesar de usar todos esses verbos, proclamar, anunciar, discursar, revelar conhecimento, no versículo 3 ele diz, não há linguagem, não há palavras, deles não se ouve som nenhum. Esse anúncio, essa proclamação se dá de maneira silenciosa, não há necessidade de palavras. Deus não precisa de uma voz que fala que Ele existe. Não precisa aparecer um texto no céu para que haja evidência do Criador. A criação já faz isso. Já está revelando de maneira silenciosa, como um quadro bem pintado. A criação tem a assinatura do seu Criador. Não precisa de linguagem, não precisa de palavras. Mesmo assim está gritando a existência do Criador. É o que o versículo 4 diz. Não há palavras,
Não há linguagem, não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras até os confins do mundo. Não há linguagem, mas a voz é ouvida em todo o mundo. A revelação, ela está em todo lugar. Essa revelação está na criação inteira. Sem palavras se ouve a voz do Senhor em toda a terra, por meio daquilo que Ele criou. E note isso, Deus é muito bondoso. Porque imagine, o que adiantaria se Deus não se revelasse a nós? Deus existe, mas Ele não se revela. Nós não temos como acessar esse conhecimento. Nós não temos como saber. Por exemplo, imagine que Cristo veio à terra e morreu na cruz, mas nós não tivéssemos conhecimento disso, revelação disso. O que adiantaria para nós? Deus se revela, faz parte da sua bondade para conosco. Nós precisamos de revelação. Nós não somos oniscientes como Deus, que sabe todas as coisas. Nós precisamos de revelação. E Deus faz isso em primeiro lugar através da sua criação. É o que o salmista está mostrando, nos versículos de 1 a 6. Deus faz isso mostrando que existe um Deus supremo, criador, poderoso, sábio, inteligente, porque nós evidenciamos isso através do mundo criado, que é complexo, que é belo, que revela a existência desse Criador. Davi conclui seu argumento nessa primeira parte, falando a respeito do sol. Finalzinho do versículo 4, os versículos 5 e 6. Ele fala sobre o sol, o exemplo dado aí, lembre-se, nós falamos sobre isso, o sol era adorado por muitos povos. O sol era objeto de veneração, de adoração. Mas Davi aqui coloca da perspectiva correta. O sol é belo, o sol demonstra o poder de Deus, mas ele é criação. Serve para mostrar a grandeza do Criador. Não é um alvo de adoração, mas é um sinal, está apontando para quem deve ser adorado, o verdadeiro Criador. Então ele faz a ilustração mostrando do sol e o céu como se fosse a tenda, a morada do sol. E aí ele usa várias ilustrações. Ele fala que o sol é como um noivo. Depois ele fala que o sol é como um herói que percorre o seu caminho. E são várias ilustrações da época. O que ele está mostrando é o curso do sol, é a ação do sol, que aparece em um canto e vai até o outro no final do dia, e preenche a todos com o seu calor, com a sua luz, com a sua claridade. Então ele usa a ilustração do noivo, porque naquela época o comum era que o noivo, no dia do seu casamento, saía e ia em direção à sua noiva, buscar a sua noiva. Ele usa a ilustração do noivo para falar do sol. Ou de um guerreiro triunfante, alegre, voltando da batalha e percorrendo o seu caminho. Ele fala isso para mostrar o sol percorrendo o seu trajeto durante o dia, e como Deus é inteligente, belo, ao projetar o sol, que é uma estrela que sem ela nós não teremos vida. Nós dependemos do sol, e o Senhor projetou assim. E aí o salmista Davi vai mostrando a beleza disso e como isso revela a inteligência e a sabedoria do Criador. Agora, note que o sol é uma estrela dentro do grande universo criado por Deus. É aquilo que nós conseguimos ver e falar: nossa, Deus é bom. Deus está cuidando de nós. Mesmo quando está 35, 36 graus, como foi nesse verão, que você não quer saber do sol. Mas sem Ele, antes de reclamar do sol, né? Nós precisamos, é Deus mantendo e cuidando de nós. Mas Ele é apenas uma pequena estrela que nós conseguimos ver. Existem estrelas maiores do que o sol na criação. O salmista está expressando algo que ele consegue ver e ver a importância. Mas Deus não se limita a uma pequena estrela, nem mesmo a uma galáxia.
das mais de 200 bilhões de galáxias que existem no que a gente chama de universo conhecido, porque a gente não consegue chegar mais do que isso. Sabe que existe mais, mas a gente não consegue chegar. E isso tudo revela a grandeza de Deus. E o salmista está mostrando exatamente isso. Deus se revela por meio da sua criação. Então, meu irmão, nós vivemos em um mundo que ignora Deus. Age como se Ele não existisse, mesmo diante das evidências. Mesmo diante da revelação divina. Não entre nesse ritmo. Não entre nesse discurso. Pare, raciocine, observe a criação, contemple a grandeza de Deus. Note que tudo isso existe para mostrar que existe um ser ainda maior e mais belo que criou tudo isso. E que deve ser adorado. Não ignore a existência do Criador. E agora eu não estou falando só de intelecto. Porque talvez o nosso maior problema hoje não seja o ateísmo. Mas nosso maior problema hoje seja o ateísmo funcional. E o que é isso, pastor? É aquelas pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas na sua prática agem como se Ele não existisse. Intelectualmente eles falam que acreditam em Deus, mas na prática agem como se Ele não existisse. Agem vivendo para si mesmos, como se não existisse um propósito na sua existência aqui na Terra. Agem vivendo como se eles fossem o centro do universo, e não o Criador que os criou. Então, mesmo no meio da igreja, mesmo no meio do que nós chamamos de cristianismo, existem ateus funcionais. Quando você vive para você mesmo, você acha que os seus sonhos são mais importantes, que a sua vida é mais importante, você está agindo como um ateu, que ignora que existe um propósito maior, que ignora que existe um ser superior. Você está vendo para você mesmo. Isso que existe é só isso aqui. E eu tenho que ver para mim mesmo. Isso é ignorar a existência do Criador. Mesmo que você fale assim, não, Deus existe, eu acredito em Deus. Mas isso é ignorar a existência do Criador. A existência do Criador deve nos levar à adoração. Precisa nos conduzir a uma vida de obediência, a uma vida de submissão, a uma vida de louvor ao Senhor. E o salmista vai falar isso na segunda parte, a gente vai entrar nisso já agora, quando ele fala da segunda revelação. Mas no primeiro momento ele está preparando esse terreno para mostrar que Deus se revela por meio da sua criação e nós devemos adorar esse Criador ao contemplar as suas obras. Porém, essa revelação, por mais que ela seja importante, e ela não é suficiente. A revelação por meio da natureza. Nós precisamos de uma revelação mais específica de Deus. E Deus nos provê isso. Porque através da natureza eu consigo olhar e falar, existe um Deus. Existe alguém que planejou, projetou tudo isso. Isso não pode ser obra do acaso. Há muita beleza, há muita complexidade, há muita grandiosidade nisso para eu achar que isso é obra do acaso. Mas eu não consigo, por exemplo, por meio da natureza, entender que Jesus Cristo veio à Terra, morreu na cruz para me salvar dos meus pecados. Eu preciso de algo que me mostre isso, de uma revelação mais completa. Talvez a natureza vai me ajudar a buscar, né? Dentro da ação divina já na minha vida, evidentemente. Mas eu preciso de uma revelação mais específica, e a segunda parte do Salmo fala dessa revelação. Mostrando que Deus se revela por meio da sua palavra. Versículos 7 a 14. Primeiro, Deus revela por meio da sua criação. Essa revelação geral. Na teologia é o termo que se usa. Essa revelação que qualquer pessoa pode... E existe uma revelação particular. Uma revelação especial de Deus. E agora o salmista vai se ater a ela. Então vamos ler os versículos 7 a 9 no primeiro momento. Nesses versículos o salmista vai nos apresentar, Davi vai nos apresentar as características e os efeitos da palavra na nossa vida. Então ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos.
O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, e todos igualmente justos. O salmista aqui, Davi, está dando vários sinônimos. Quando ele fala lei, testemunho, preceito, mandamento, temor, juízos, ele está falando da palavra. Tá bom? Vários sinônimos que pegam algumas características específicas da palavra, mas ele está falando da palavra de Deus. A palavra revelada, né? Hoje, aplicando, nós falaremos da Bíblia. Davi não tinha a Bíblia completa ainda na sua época, mas da palavra revelada que ele tinha. Da lei, 5 primeiros livros, Josué, Juízes. Então ele tinha parte da palavra, que hoje nós temos completa, e ele olha para essa revelação de Deus e ele começa a se admirar, a elogiar, a mostrar as características dos efeitos da palavra. Ele acabou de olhar para a criação e para a grandeza da criação. Agora ele olha para a palavra. E ele vai mostrar também a grandeza, a eficácia dessa palavra na nossa vida. Então ele começa falando que a lei do Senhor é perfeita. São 6 declarações. Vamos passar por elas, tá bom? A primeira é essa: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então a primeira qualidade que ele dá para a lei, e a lei tem um sentido didático aqui, enfatizando a instrução de Deus. A palavra revela, dá a conotação de algo que está sendo instruído por meio de uma lei, de um decreto. Ela é perfeita. E a ideia aqui tem a ideia de completude. Tá? Não falta nada. A lei do Senhor é completa. Ela tem tudo o que nós precisamos. Essa é a ideia quando ele usa o termo perfeito aqui. A lei do Senhor tem tudo o que nós precisamos e ela restaura a alma, que poderia ser traduzido também como transforma a alma, ou revigora a alma. Essa é a primeira característica e efeito que é dado por Davi aqui. A lei do Senhor é completa, tem tudo o que nós precisamos e ela transforma, ela revigora a alma. Note a admiração do salmista ao contemplar a palavra de Deus. Porque é fácil muitas vezes nós olharmos para a criação, contemplarmos a criação e falarmos diante de um lugar bonito em que nós estamos e falarmos: nossa, como é bonita a criação de Deus. Agora o salmista se vira para a palavra e fala: como é bela a revelação do Senhor, como ela é importante, como ela é fundamental. É isso que ele está mostrando. Deus se revela de maneira ainda mais especial, ainda mais específica na sua palavra. Ela deve ser alvo das nossas meditações, ela deve ser alvo do nosso estudo, deve ser alvo da nossa devoção ao conhecer o Senhor por meio dela. E tudo isso porque ela revela o Criador. Assim como a gente falou que o sol não deve ser adorado, está revelando o Criador, a palavra também, a gente não é bibliólatra. A palavra revela o Criador. Não é um objeto de culto. Até brinquei outro dia aqui, não adianta você deixar a sua Bíblia aberta na sua casa em determinado salmo, não vai mudar nada. Não tem nenhum poder místico. Ela é importante à medida que você vai conhecendo o Senhor, o Criador da palavra, que é revelado nela. Então o salmista fala: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Segunda característica e efeito que ele diz é: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E com testemunho, o que o salmista está enfatizando, o que Davi enfatiza aqui, é que a Bíblia revela o caráter de Deus. É um testemunho do Senhor, de quem Ele é. Por isso que ela é fiel, digna de confiança, inabalável, imutável, e dá sabedoria. Dá sabedoria aos simples. A palavra aqui era para alguém sem instrução. Um simples. Alguém que é influenciável. Mas quando ele está diante da palavra, ele ganha sabedoria. Agora ele não é mais o simples, o tolo, o que vai pelas ondas. Agora ele tem sabedoria.
Porque a palavra do Senhor dá sabedoria aos simples. Terceiro, no versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então agora com preceitos, e lembra, lei, testemunho, preceito, está falando da palavra, mostrando peculiaridades aqui, né, características dessa palavra. Preceitos tem a ideia de diretrizes, princípios para a vida. E o que é dito é que eles são retos ou corretos. Pense naquela ideia da retidão bíblica, de um caminho a ser trilhado, um caminho que não é tortuoso, mas é um caminho reto, é por lá que você deve andar, é um caminho correto. E alegram o coração. Os preceitos do Senhor alegram o coração, trazem verdadeira alegria. É o que o salmista está falando. E às vezes nos falta essa verdadeira alegria. Porque talvez nos falte esse contato, essa intimidade com o Senhor por meio da sua palavra. O salmista diz que a palavra, os preceitos do Senhor alegram o coração. Não é simplesmente um momento de alegria que você conta uma piada, que você fala de algo agradável que aconteceu na sua vida, ou de algo que você recebeu. É algo muito maior do que isso. Isso é revelado muitas vezes no livro de Salmos, nas Escrituras. Quando o salmista usa essas expressões, que a gente vai ver uma daqui a pouquinho, inclusive, quando ele usa essas expressões, quanto eu amo a sua lei. Que prazer estar na casa do Senhor. Revelando alegria, uma vida verdadeira de motivação real diante do Senhor e da sua palavra. Isso é produzido pelo conhecimento do Senhor. Produzido por meio do contato, do convívio, do relacionamento com o Senhor, do conhecimento dele por meio da sua palavra. Em quarto lugar, ainda no versículo 8, diz que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E aqui mandamento tem a conotação de autoridade, de algo não opcional. A palavra do Senhor é mandamento, não é opcional. Ela é um mandamento, e é um mandamento puro. A ideia aqui é de algo transparente, de algo claro, de algo limpo. E ilumina os olhos, dá entendimento, dá clareza. É isso que o salmista vai mostrando. À medida que nós conhecemos e nos submetemos a essa autoridade que é a palavra do Senhor, nós recebemos entendimento, conhecimento, clareza dos princípios do Senhor. Versículo 9: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O temor aqui tem a ideia de um manual que ensina a temer, a adorar ao Senhor. E é límpido, é sem mal, sem pecado, não está contaminado, sem mancha. Essa é a ideia aqui, conduzindo à pureza e sendo eterno, permanece para sempre. Os princípios da palavra, escrita há tantos anos atrás, permanecem até hoje e vão permanecer para sempre. Porque o Criador é que revelou essa palavra. E os princípios que o Criador revela não mudam. Podem mudar as épocas, pode mudar a tecnologia, pode mudar a forma da gente viver em comunidade, pode mudar uma série de coisas, os costumes, as roupas que nós usamos. A palavra do Senhor não muda. Permanece para sempre. E por fim, o último no versículo 9: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Está falando aqui dos juízos, dos vereditos divinos. A ideia de Deus como um juiz aqui, nessa última parte. Ele é o juiz que pronuncia aquilo que é justo. A sua palavra é o padrão, é a verdade, pelo qual a justiça é confirmada. Então o juiz que escreveu, que revelou essa palavra que é justa como o juiz é. E ela revela a verdade.
Então o salmista ele vai usando várias ilustrações, várias características e vários benefícios dessa palavra para ilustrar como Deus é bondoso em se revelar a nós. E eu gosto de fazer uma ilustração quando falo sobre isso, porque nós temos jovens aqui, né, na igreja que passaram ou estão passando por esse período, em que eles têm que fazer uma prova. E nessas provas para grandes faculdades, para concursos, eles têm um manual, um edital, o que vai cair, um direcionamento sobre o que eles devem estudar. E um jovem que está, não qualquer jovem, um jovem que quer mesmo, ele quer entrar naquela universidade, ele quer passar naquele concurso, o que ele faz? Ele devora aqueles assuntos. Ele se dedica, ele sabe que é aquilo que ele precisa estudar e ele vai passar ano e às vezes anos estudando e fazendo cursinho e aprendendo técnica de como estudar aquilo e fazendo uma série de coisas porque ele precisa daquilo lá para atingir o objetivo dele. A nossa devoção à palavra deve ser muito superior a isso. Os efeitos e o que a palavra produz em nós é muito maior do que qualquer coisa que essa terra pode nos dar. E o salmista está mostrando isso. A superioridade, a grandeza dessa revelação que Deus nos deu. Por isso que no versículo 10, depois de apresentar todas essas características, depois de mostrar todos os efeitos que a palavra produz, ele termina com uma expressão poética muito bonita, que deve ser aquilo que deve estar no nosso coração com relação à palavra, quando ele diz: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O salmista fala sobre o valor da palavra. Depois de apresentar as características, os efeitos, ele fala: é o que nós temos de mais precioso. Conhecemos Deus por meio da sua palavra. Somos transformados por meio desta palavra, por meio da ação do Espírito em nós. É o maior tesouro que temos. Vale mais do que o ouro. E tem muita gente deixando de estudar, de ler, por causa de dinheiro. Mas ela vale mais do que o ouro. Mais do que o ouro mais puro. Ela é mais doce do que o mel. Que era o que eles tinham de maior ilustração de doce na época. Tá? Se você, como eu, não gosta de mel, mas não perca a ilustração aqui. Mais doce do que o chocolate. Talvez hoje nós escreveríamos assim. Mais saborosa do que aquela sua comida preferida. É a ilustração do salmista aqui. Olhe o valor da palavra. Eu sei que muitas vezes nós enfatizamos: você precisa ler a Bíblia. Isso é verdade. Você precisa estudar a Bíblia. Você precisa conhecer o Senhor por meio da sua palavra. E o salmista está fazendo a mesma coisa aqui. Mas note a disposição do coração ao entender a importância dessa palavra. É diferente. Hoje eu tenho que fazer meu devocional, né? Quantos capítulos que eu tenho que ler hoje? Minha meta diária que eu tenho que ler? Então vamos lá, né? Estou cansado já. São esses os estatutos do juízo que o Senhor nos revelou. Às vezes parece que é um peso, que é uma obrigação. Eu tenho que ler, o pastor falou que eu tenho que ler. A expressão do salmista aqui é totalmente diferente. São mais desejáveis do que o ouro. Como você fala, eu não vejo a hora de estar diante da palavra do Senhor. É o momento mais precioso do meu dia. Em que eu posso parar e conhecer o meu Senhor, o Criador, por meio da sua palavra. Vale muito mais do que qualquer coisa que eu posso ter aqui.
me dá mais água na boca do que aquele almoço. O salmista vai expressando o valor da palavra. A Bíblia não é um livro qualquer. E as desculpas que nós damos diante da palavra, elas só revelam a nossa falta de motivação diante de conhecer o Senhor, que é o que o salmista está revelando aqui. Porque a gente fala assim, não, eu não tenho tempo. Mentira. Ah, eu não gosto de ler. Eu diria até para você, hoje tem até áudio da Bíblia, mas a questão não é nem essa. Para aquele que fala que não gosta de ler, fala assim, tem um áudio, ah, não gosto de ouvir. Ah, não, tem um vídeo, não gosto de ver. A desculpa vai mudar, mas a questão não é essa. A questão não é o tempo. A questão não é a forma. A questão é a disposição e o desejo de conhecer o Senhor. É isso que o salmista está expressando. É algo desejável. Porque o coração está voltado para o Senhor. Se eu sei que o meu Criador se revelou por meio da sua palavra, eu vou desejar conhecer mais esse Criador. Desejar saber o que Ele quer para a minha vida. E isso está revelado na sua palavra. Isso não está revelado nos livros de ficção. Isso não está revelado no Netflix. Isso não está revelado no Facebook. Isso está revelado na sua palavra. E não tem nenhum problema nessas coisas que eu acabei de falar, se elas são usadas adequadamente. O problema é a substituição que nós fazemos. E talvez nós, na nossa mente, no nosso coração, se tivesse algo que traduzisse o nosso coração, estaria: o Netflix é mais desejável do que o ouro. O Facebook é mais doce do que o mel. E não a palavra. Talvez é o que sairia dos nossos corações. Da onde está o nosso prazer. E o salmista mostra isso, o valor da palavra. E ele termina o salmo falando sobre a obra dessa revelação do Senhor em nós. O que a palavra produz? O que ela faz? Qual é a sua obra em nós? Versículo 11 mostra que ela nos adverte. Além disso, por eles se admoesta ao teu servo, em os guardar a grande recompensa. Primeiro, ele fala dessa advertência. A palavra nos mostra o que é necessário mudar. Ela nos adverte. É por meio dela que nós entendemos o que está certo e o que está errado, o que precisa ser corrigido. O Espírito Santo atua em nós, por meio da sua palavra revelada, ele mostra o erro, produz mudança no nosso coração para que nós mudemos de caminho. Isso é transformação de vida. Então o salmista diz, é por meio dela que o seu servo é advertido, corrigido, ensinado. E aí ele mostra outra coisa da palavra, que mostra também a generosidade e a bondade de Deus, em os guardar a grande recompensa. A obediência à palavra traz benefícios. Deus é muito bondoso. Porque Deus, como Criador, Ele poderia falar simplesmente, você tem que obedecer e ponto. O que eu vou ganhar com isso? Nada. Você tem que obedecer. Ele tem autoridade para isso. Mas além da autoridade, Deus é tão bondoso que quando nós obedecemos sua palavra, nós somos abençoados por Deus. E abençoados, não pense aqui em riqueza. Não estamos falando dessas coisas não. Estamos falando do próprio relacionamento com Ele, de proximidade, de vida transformada, de vida verdadeira. Então, em guardar a palavra, em obedecer, a ideia de guardar aqui, a grande recompensa. A vida transformada, a crescimento, a intimidade com o Senhor, a proximidade de Deus. A grande recompensa.
Seguindo, o versículo 12 mostra que ela produz discernimento. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. A expressão do salmista, num questionamento de forma poética, para falar da palavra que produz o discernimento necessário para evitar o mal e viver aquilo que agrada a Deus. O grande problema nosso, muitas vezes, é que nós nos achamos sábios. Achamos que não precisamos de discernimento. Nós achamos que já nos nossos conceitos, na nossa mentalidade, a gente já sabe o que tem que ser feito. Mas esse discernimento, esse conhecimento, essa capacidade de discernir o que é certo e errado, vem por meio do conhecimento da palavra. Não é natural em nós. Nós somos tolos por natureza pecaminosa. Vamos escolher o caminho errado por nós mesmos. Esse discernimento vem por meio do relacionamento com Deus, por meio do conhecimento da sua palavra. No versículo 13, o salmista fala sobre a proteção que a palavra produz. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A palavra aplicada por meio da ação do Espírito Santo, livra do domínio do pecado, da escravidão do pecado. Traz mudança, traz transformação. E o salmista Davi termina justamente com isso. Com uma oração final, com uma expressão final de transformação interior e exterior. Ele termina expressando da seguinte maneira: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. A oração de Davi fala que aquilo que está nos meus lábios e aquilo que está no meu interior seja transformado pela palavra e seja agradável ao Senhor. Esse é o desejo, essa é a oração final de Davi. Ele fala da criação de Deus, da grandeza dessa criação. Ele fala da revelação específica por meio da palavra. Ele fala dos efeitos, ele fala das características, ele fala do desejo diante dessa palavra, do que ela produz, e aí ele termina com uma oração. Senhor, que a minha vida, que os meus lábios, que o meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Isso vem como? Isso vem por meio do conhecimento e principalmente da prática da palavra revelada. Que esse seja o seu desejo também, meu irmão. Diante desse maravilhoso Deus que se revela a nós, que a nossa oração, que o nosso desejo seja: Senhor, que aquilo que sai dos meus lábios, que aquilo que é visto em minhas atitudes, que aquilo que está no meu coração, na minha mente, nos meus desejos, nos meus sentimentos, sejam agradáveis ao Senhor, que é a minha rocha, que é o meu Redentor, e que isso seja evidente por meio do meu desejo de conhecer o Senhor e de exaltar o Senhor por meio do conhecimento da sua palavra.